O Snyder Cut finalmente está entre nós e o filme é muito bom. Cara, que felicidade em assistir esse filme. Mas ele também tem um grande final em aberto. Então no vídeo de hoje eu vou falar desse final explicado e tudo que iria acontecer na sequência, como o Flash voltando no tempo, aquele futuro pós-apocalíptico, tudo que iria acontecer, tudo certinho, tudo explicado ponto a ponto. Mas eu também preciso te avisar que vai ter muitos spoilers do filme. Então caso você não assistiu esse filme, corre assistir. Porque, cara, na Google Play tem um cupom lá que dá pra você assistir o filme por R$ 3,90. Ou seja, muito vantagem. Então corre assistir, depois você volta aqui pra ver o final explicado. Ah, e se você gostou do Snyder Cut, clica nesse like. Então sem mais enrolação, meu nome é Rafael e me acompanha até o final. Mas antes eu só quero dar minha opinião rápida desse filme, minhas primeiras impressões. E eu já adianto que esse filme é muito épico. Cara, esse filme é muito épico, é muito bom. Com certeza é melhor que a versão de 2017, dá de 1000 a 0. Só pelos trailers isso já estava óbvio. A trilha sonora do Snyder Cut é sensacional, é incrível. Os personagens são muito melhores, são muito mais desenvolvidos, a ação é muito boa. Em geral, eu gostei demais, adorei o filme. Em breve vai ter uma crítica completa, tá? Então vamos indo por partes, porque acontece muita coisa, tem muita coisa pra falar, então vamos indo por partes. Vamos começar pelo momento que a Liga da Justiça ressuscita o Superman. Eles, para ressuscitar o Superman, usam uma das caixas maternas. E essa caixa materna mostra deslumbres do futuro para o Cyborg. E aí a gente vê as forças de Apocalipse, vê o Darkseid, o DCED. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque a gente vê a Mulher Maravilha morta num funeral das Amazonas. Inclusive, a gente vê vários parademônios cercando as Amazonas. Depois mostra o Darkseid em Atlântida matando o Aquaman e usando seus raios ômegas. Depois a coisa fica mais interessante ainda, porque a gente vê a Lois Lane morta, ou melhor, o cadáver da Lois Lane nos braços do Superman, na Batcaverna. E dá pra saber que é a Batcaverna porque lá atrás dá pra ver o uniforme pichado do Robin. E logo em seguida a gente vê o Darkseid colocando a mão no ombro do Superman, porque provavelmente aquele é o momento que ele vai usar a equação de vida para transformar o Superman no seu servo. E aí logo em seguida se inicia aquele futuro pós-apocalíptico. E a nave kryptoniana vai conversando com o Cyborg e fala que se ressuscitasse o Superman, isso seria uma ação irreversível. É como se ressuscitasse o Superman, iria se confirmar esse futuro. E guarda tudo isso porque é uma informação importante. Agora indo mais para a batalha final do filme. O Lobo da Steppe consegue unir as três caixas maternas, e isso causa uma explosão que mata toda a Liga da Justiça, menos o Flash. E aí ele consegue viajar no tempo, ou reverter o tempo, impedindo que essa explosão acontecesse. E assim ajudando o Cyborg a separar as três caixas maternas. Só que no meio dessa batalha final, abre um portal para Apocalipse. E quem tá nesse portal? O próprio Darkseid. E o Darkseid vê a Liga da Justiça dando um pau no Lobo da Steppe, com direito a Mulher Maravilha decapitando a cabeça do Lobo da Steppe. E aí a cabeça e o corpo do Lobo da Steppe atravessam o portal, parando nos pés do Darkseid. Então a Liga da Justiça encara o Darkseid e o Darkseid encara a Liga da Justiça. Uma coisa simplesmente épica. Então o portal se fecha. Continuando em Apocalipse, o Darkseid fala pro DCED preparar as tropas de Apocalipse porque eles iriam invadir a Terra. Porque lá tem a equação antivida, que é o objetivo do Darkseid, conquistar a equação antivida. E aí ele manda o DCED preparar todas as tropas de Apocalipse, porque eles iriam invadir a Terra. Então isso já é um gancho, já o Darkseid tá vindo pra Terra. Depois a gente tem um epílogo, que mostra ali o encerramento do arco dos personagens. E depois temos uma conversa do Lex Luthor com o Exterminador. A cena parece ser meio desconecta do filme, porque inicialmente essa cena toda seria uma cena pós-crédito. E o Lex Luthor acaba revelando a identidade do Batman para o Exterminador. E fica até entendido que existe uma rixa entre o Exterminador e o Batman. E essa cena toda seria uma preparação para o filme solo do Batman do Ben Affleck, que iria sair depois da Liga da Justiça lá em 2017. Mas como a gente sabe, o Ben Affleck saiu do papel, esse filme do Batman passou por várias mãos, até que chegou no Robert Pattinson e no Matt Reeves.
Depois disso tudo, a gente começa a ver o futuro pós-apocalíptico. Não é exatamente um pesadelo do Batman, tá mais para uma visão. Não fica explicado necessariamente como ele tem essa visão do futuro, mas é basicamente uma visão do futuro ou um futuro alternativo que vai acontecer de algum jeito. E lá a gente vê toda a equipe sobrevivente do Batman, né? O Cyborg, o Flash, a Mera, o Exterminador, o Coringa. E aí que vem aquela conversa do Batman e do Coringa, que é um diálogo digno de quadrinhos. Muito Batman e Coringa. Coringa então começa a falar todos os erros do Batman. Fala da morte dos pais dele, depois fala da morte do Robin e fala que a Lois Lane morreu por causa do Batman. E guarda essa informação porque ela também é importante, muito importante. O Batman até fala que a Arlequina morreu nos braços dele. E, inclusive, o desejo da Arlequina foi que o Batman matasse o Coringa lentamente. Cara, o que será que aconteceu com esses dois, hein? Depois o Superman do mal chega ali e aí acaba essa visão do futuro. O Bruce acorda. Só que quando ele acorda, quem é que vai bater na casa dele logo de manhã? O próprio Caçador de Marte. E aí o Caçador de Marte avisa o Batman que o Darkseid está chegando na Terra, que a Liga da Justiça tem que encontrar a equação de vida antes dele, e que eles podem contar com a ajuda do Caçador de Marte, ou seja, ele é um novo aliado. A cena toda é bem legal, é tipo criando um grande gancho para a sequência, que basicamente é o que? O Darkseid está chegando na Terra. Tá, e agora que a gente vai começar a ver o que iria acontecer na sequência e como isso se conecta com o final do Snyder Cut, ou pelo menos algumas coisas que iriam acontecer nessa sequência. Para começar, algumas semanas atrás teve uma exposição do Snyder Cut em Dallas. E lá o Zack Snyder mostrou várias coisas, mostrou os figurinos dos heróis naquele futuro, tinha storyboards e rascunhos de roteiro do que iria acontecer na continuação. E por isso que a gente sabe algumas coisas. Eu vou ir falando aqui de uma maneira bem resumida porque acontece muita coisa. Se vocês querem um vídeo específico disso, comenta aqui embaixo. E também, se você for novo, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço muito. Nessa sequência a gente vira a Liga da Justiça muito unida. E também iria ter um romance entre o Bruce Wayne e a Lois Lane. Sim, isso é muito bizarro, mas teria. Inclusive a Lois Lane ficaria grávida do Batman. O Lex Luthor iria criar a Legião do Mal, que seria composta por cada vilão de cada herói. Ou seja, ia ter o Arraia Negra, a Doutora Veneno, o Capitão Frio. E o Lex usaria o Charada para descobrir a equação antivida. E quando o Lex Luthor conseguisse a equação antivida, o Darkseid chegaria na Terra e pegaria a equação para ele. O Darkseid iria falar que o objetivo dele é controlar o Superman. E para isso o Lex Luthor fala que ele teria que matar a Lois Lane, porque assim o espírito do Superman ficaria tão quebrado que ele ficaria suscetível para a equação antivida. A Liga da Justiça toda iria ficar sabendo da chegada do Darkseid, e o Batman ficaria responsável por proteger a Lois Lane na Batcaverna, enquanto o Superman ia peitar o Darkseid. Só que as coisas dariam muito ruim, porque o Bruce acabaria discutindo muito com a Lois Lane, porque ele iria suspeitar que ela estava grávida dele. E aí o Darkseid acabaria chegando na Batcaverna, usaria os seus raios ômegas para matar a Lois Lane, e o Superman chegaria a tempo de ver isso acontecer. Enquanto a Legião do Mal iria atacar cada membro da Liga da Justiça. E nisso, a Mulher Maravilha iria morrer e o Aquaman também. O Flash quase ia morrer também, mas ele iria sobreviver, e o Cyborg perder tudo da cintura para baixo. Voltando para a Batcaverna, o Darkseid usaria a equação antivida para controlar o Superman e transformar ele no seu servo. E aí o filme terminaria com a Terra se transformando naquele futuro apocalíptico. Isso tudo iria acontecer na parte 1. Tem a parte 2. Na parte 2, a equipe do Batman iria tentar roubar uma caixa materna para o Cyborg conseguir construir a esteira cósmica e assim mandar o Flash de volta no tempo e impedir que esse futuro todo acontecesse. O Batman se lembraria que um dia já tentaram isso, que no caso iria fazer uma conexão com aquela cena do Flash lá em Batman vs Superman. Lembra quando o Flash chega lá falando que ele chegou muito cedo, mas que a Lois Lane era a chave? Só que não deu certo, porque o futuro acabou acontecendo do mesmo jeito. E aí, o Barry acabaria voltando em um outro momento do tempo, que seria segundos antes da Lois Lane morrer. E ele teria que falar pro Batman que a Lois estava grávida dele. Pois bem, nesse futuro todo ia acontecer muita coisa, o Superman iria chegar lá, toda a equipe do Batman, inclusive o próprio Batman, iriam se sacrificar pro Flash conseguir voltar no tempo. Resumo da história toda, ele iria conseguir voltar no tempo e iria avisar o Batman que a Lois estava grávida dele, e aí
No momento que o Darkseid iria matar a Lois Lane com os raios ômega, o Batman se jogaria na frente dela, salvando ela. E aí o Superman chegaria a tempo de ver toda essa situação, iria dar uns tapas no Darkseid e depois do Superman iria salvar os outros membros da Liga da Justiça, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Flash. Depois disso, o Darkseid usaria todas as suas tropas de Apocalipse para fazer um ataque contra a Terra. E aí, o mundo, inspirado pelo Superman, ia uma grande união. Iria vir as Amazonas, os Atlantes, os humanos, vários heróis. Seria tipo a união do universo de si. Seria uma batalha nível Senhor dos Anéis. Iria ter Lanternas Verdes. O mundo inteiro seria uma Liga da Justiça, lutando contra o Darkseid. Nessa batalha toda, o Batman iria acabar morrendo. De maneira resumida, era isso que iria acontecer na sequência. Ou pelo menos algumas coisas que iriam acontecer na sequência. O Zack Snyder falou que muita coisa mudou desse roteiro. Mas a base tá aí, era basicamente isso que iria acontecer na sequência. Mas como é que isso se conecta com o final do Snyder Cut? Bom, como eu falei, algumas coisas seriam diferentes. O que a gente pode concluir com o final do Snyder Cut é que o Darkseid vai invadir a Terra, vai matar a Mulher Maravilha e o Aquaman. Dessa vez não seria a Legião do Mal. Depois, Darkseid mataria a Lois Lane na Batcaverna e usaria a equação antivida para controlar o Superman e tornar ele no seu vassalo. Então se iniciaria todo aquele futuro pós-apocalíptico. E teria lá meio que uma nova Liga da Justiça, formada pelo Batman, o Cyborg, o Flash, a Mera, o Exterminador e o Coringa. E o plano deles seria mandar o Flash de volta no tempo para impedir que esse futuro todo acontecesse. Não é à toa que o Barry tá com aquela mesma armadura que ele aparece em Batman vs Superman. Então galera, a gente pode concluir que esse é o final em aberto do Snyder Cut. O Darkseid vai chegar na Terra, provavelmente vai derrotar a Liga da Justiça toda, e aí vai acontecer todo aquele futuro, depois teria que ter viagem no tempo para resolver a situação toda. E o Zack Snyder deu um gostinho dessa sequência, principalmente naquele momento do futuro. Pô, eu gostaria muito de ver uma sequência focada naquele futuro todo. Eu gostei muito do Coringa do Jared Leto naquele futuro, junto com o Batman e aqueles outros personagens. Agora resta saber, será que o Snyder Cut vai ter uma continuação? Bom, eis a questão. E se tiver uma continuação, o Zack Snyder voltaria a trabalhar com a Warner depois de tudo que ele passou? Essa aqui é a pergunta mesmo, né? Mas enfim, galera, o que você achou do Snyder Cut? O que você achou desse final em aberto? Me conte tudo aqui nos comentários. O vídeo vai chegando ao fim. Até a próxima. Valeu!